Meu nome é Jason Magno, eu sou fotógrafo, sou professor de filosofia, sou natural de Caruaru, né, tenho 51 anos, estou no Alto do Moura desde 2010, quando voltei de uma temporada que passei em Recife, onde construí, né, essa minha carreira de fotógrafo. A minha paixão pela fotografia começou no final dos anos 80. Eu fotografava os eventos da família e nesse período eu comecei a despertar o interesse pela fotografia. Quando fui morar em Recife, em 88, eu tive o contato com pessoas que fotografavam e que estavam no universo dos jornais, sobretudo do Jornal do Comércio. E eu estudava engenharia civil, né? E fui me aprofundando mais, né, com esses amigos no mundo, no universo da fotografia. E foi quando eu larguei a faculdade de engenharia, do quinto para o sexto período, e me dediquei a partir daí à fotografia plenamente, né? Inicialmente fotografando a fotografia de eventos, né, a fotografia social, e ao mesmo tempo tentando uma vaga no Jornal do Comércio, onde fui estagiário e depois me profissionalizei. Então, a princípio eu tive como referências na fotografia alguns autores nacionais, como Mário Cravo Neto, né, a francesa radicada no Brasil, Maureen Basiliati, os fotógrafos franceses Richard Avedon e Cartier-Bresson. Na fotografia local, eu também me inspirei muito e fui muito influenciado pelos fotógrafos da Imago, à época, né, no começo dos anos 90. Mas eu acredito que, por ser um fotojornalista, minha escola ser o fotojornalismo, o que mais me chamou para a fotografia mesmo foi Cartier-Bresson e o Mário Cravo Neto, sim, sem dúvida. Então, a fotografia né, foi a minha forma de expressão no mundo. Quando eu a descobri, né, eu tinha como propósito poder me fazer entender a partir dela, né? E dentre os vários ramos da fotografia, o fotojornalismo e a fotografia, né, vamos dizer, documental, foi o que mais me atraiu, né? E esse universo, né, das reportagens e de procurar personagens, procurar uma história para contar, de certo modo foram me aproximando das ciências humanas, né? E autodidaticamente, igualmente a fotografia que eu aprendi fazendo, né, lendo aquelas edições da Time, Life, da Abril. A filosofia entrou na minha vida também assim, autodidaticamente, lendo revistas e artigos, ensaios, depois livros, procurando compreendê-la, né? E a partir de 2010, na minha volta para Caruaru, eu vim para Caruaru já com o objetivo de estudar filosofia de forma acadêmica, né? Fazer um curso mesmo e ser professor, né? Buscar transmitir, né? Se é que é possível transmitir o que a gente efetivamente consegue compreender, né, das coisas. E vinha também numa pegada de fazer dar uma ressignificação no meu trabalho de fotógrafo, né? Sair do mercado propriamente dito, do dia a dia, né, da fotografia, e me dedicar mais aos trabalhos conceituais e meus e dos amigos, dos parceiros, né, de vida que eu construí ao longo dessa carreira. E aí né, nesse estudar a filosofia, sem dúvida que a fotografia influenciou bastante, né? Sem ela, eu acredito que eu não teria me lançado para esse estudo do estudo da filosofia e das ciências humanas como um todo.
O Alto do Moura é um espaço, né, significativo para não só para a arte caruaruense, mas para a cultura de Caruaru como um todo, né? Para a sua existência enquanto, né, cidade e não apenas a cidade urbanizada, né, mas uma cidade que se constrói de sonhos, né, e aqui no Alto do Moura, dessa representação pictórica, né. Eu acredito no potencial do Alto do Moura, né, acredito muito nesse potencial, e percebo que a gente tem um caminho, né, nós que moramos aqui, estamos vivendo esse tempo histórico, temos um compromisso e um trabalho grande para fazermos, né, a nossa voz, a nossa linguagem, a nossa expressão, né, se fazer representar. Também vejo, né, uma ocupação, né, tanto natural como arquitetada, organizada pelos gestores públicos, em alguns pontos bastante equivocado, né? O que faz com que com que o espaço, o lugar, né, vá perdendo a sua característica de ser um polo de arte, né, de cultura, de reflexão, de sonho, como eu falei anteriormente, né, para se transformar num polo de turismo, um polo de gastronomia, né? Isso subverte o papel, né, fundamental desse espaço, né, desse lugar, né, que gerou Vitalino e gerou toda essa imagem, né, que existe não só aqui na cidade, mas no estado e no país como um todo, internacionalmente, né. Com relação aos prêmios que eu ganhei, eu tenho como premiação o 3º Prêmio Pernambuco Nação Cultural. É um prêmio concedido pela Fundarp, à época, atualmente Secretaria de Cultura de Pernambuco, com a foto de seu Luiz de França, do maracatu Leão Coroado, quando ele ainda vivo. Tem uma premiação no Prêmio Abril de Fotojornalismo, com uma matéria sobre uma reportagem, né, um ensaio fotográfico sobre a fé e os meios de transporte. Sou autor, né, juntamente com Adriana Vitor e Ricardo Gouveia de Mello, Dantas Suassuna, da exposição e do livro Encourados, que foi lançado em 2006 em Recife, na Torre Malakoff. Circulou algumas capitais do Nordeste ao longo de 2 anos. Atualmente está montado permanentemente em Salgueiro, desde 2008. Esse trabalho também rendeu, né, um livro de mesmo título, Encourados. Atualmente eu e Dantas Suassuna estamos desenvolvendo um trabalho chamado Pelo Caminho Sagrado, que visitou os lugares onde Antônio Conselheiro passou e deixou obras, açudes, igrejas, cemitérios. Participar do projeto Conceito Alto foi, a princípio, né, uma grande satisfação ter sido lembrado por Humberto e Amanda para participar, né? Desde que eu vim aqui para o Alto do Moura, eu pensava em produzir algumas imagens sobre o lugar, mas com nada definido, né? Sem nenhuma definição ainda do que poderia sair desse trabalho, né? Quando fui chamado, me veio a ideia de trazer algo do passado com algo do presente, né? Então eu tinha algumas imagens de Galdino, à época do final dos anos 80, começo dos 90. Tinha também umas imagens de seu Severino Vitalino dessa época. E vinha já também produzindo, né, desenvolvendo um trabalho com fotografia em pinhole, fotografia na lata. E aí pensei em conjugar essas duas linguagens aí da fotografia, a fotografia, né, de máquina tradicional, mecânica, com essa fotografia também de certo modo tradicional, mas com câmeras
artesanais, né? Até fazendo um diálogo com esse ambiente que é o Alto do Moura, do artesanato, né? Vamos dizer, de uma arte que se faz presente, né? Não apenas no seu status quo, né? Mas na sua necessidade de existência de vida. Então, o meu trabalho no Conceito Alto é trazer, tentar fazer esse diálogo aí dessa fotografia original aí, arcaica, com a fotografia que eu também fiz, mas no começo da minha carreira enquanto fotógrafo. Eu creio que é um trabalho importante para o lugar, porque tira ele também desse local de conforto do que já existe, né? É um trabalho que tem como característica, né, trazer aquilo que ainda não está estabelecido no lugar, né? O que é o contemporâneo em si, né? Então, não só importante, como fundamental que a gente possa ter esse espaço para fazer, né, problematizar esse assunto, esse espaço, essas pessoas, esses artistas, né? Dar visibilidade também a essas formas viventes que não estão ainda representadas plenamente, né? De forma mais usual, mais visível, né? No dia a dia desse lugar. O Conceito Alto, ele é um trabalho de uma exposição que traz artistas de cerâmica, artistas do barro, né? E eu entro com a fotografia, né, como um coringa, de certo modo. Acho que eu tenho uma liberdade, né, por não estar trabalhando na minha fotografia, né, com a escultura em cerâmica, né, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande trazer, né, do ponto de vista da fotografia, né, da imagem fotográfica, uma representação desse lugar. Eu pensei nesse trabalho trazer, né, algo dos mestres e algo, né, e dentro dessa, né, do que essa tradição, né, subvertê-la com uma imagem que fuja do tradicionalismo, né? A imagem mesmo, a imagem de Galdino que eu trago nessa exposição é uma imagem de cima, um chapéu, um pedaço do rosto, um pedaço da mão. Você não tem uma forma tão definida, né, como geralmente as esculturas figurativas do espaço Alto do Moura são. O Conceito Alto vem com outra proposta também de escultura, né, fugindo, de certo modo, desse figurativismo clássico, né, primitivo, né, vamos dizer assim. Uma outra coisa que também me chamou muito a atenção e que foi preponderante para participar desse encontro entre amigos, que são todos amigos participando, foi a montagem, né, o formato de montagem, né, com uma cenografia que pretende e acredito que vai conseguir fazer com que as pessoas se transportem dos seus espaços definidos e confortáveis para vislumbrar outros espaços, outras possibilidades. A exposição que vai viajar ao Estado, né, uma exposição que pretende trazer outra visão, né, uma visão existente, porém outra desse imaginário que é o Alto do Moura.